Olá, boa noite. Só vou enviar aqui o convite para a Marina, para a Élida. Olá, boa noite. Eu sou representante do Centro Acadêmico. Olá! Boa noite, Élida. Olá, boa noite. Tudo e com você? Tudo certo. Você me ouve bem? Tá me vendo? Eu tô ouvindo bem. Olá! Oi, prof, boa noite. Olá, boa noite. Ajeitando Boa aqui, já estou noite. chegando, gente. Já estou chegando no espaço de falar com vocês. Então, eu vou aproveitar para falar assim que meu nome é Bruna. Eu estou participando do centro acadêmico dessa nova gestão Praxis de 2021. Eu faço parte da comissão de comunicação e o nosso objetivo é gerar um espaço de boas vivências entre os acadêmicos, considerando todas as questões relacionadas a esse período caótico que a gente está vivendo de pandemia, então, principalmente um espaço de escuta e de acolhimento. E para essa live, nós escolhemos esse tema, né? Pensamos, devido ao dia 8 de março, né, o Dia da Mulher, infelizmente não é um dia de comemoração, mas um dia de resistência, porque, frente aos dados, né, um dos países que mais mata mulheres no mundo, né, com um nível altíssimo de feminicídio, onde as mulheres negras são as principais vítimas. E lembrando também que ontem, dia 14 de março, né, fazem 3 anos que nós estamos sem resposta sobre quem mandou matar a Marielle. E frente a isso, eu quero saber se rapidinho, assim, para... Eu só vim participar como mediadora, faço vocês, mas eu estava lendo um livro de uma escritora brasileira, Carla Cotirene, que ela escreveu sobre interseccionalidade, e essa coleção ela é fantástica, chama Feminismos Plurais, organizada pela Djamila Ribeiro. E no final ela cita Marielle Franco. Eu gostaria de ler rapidinho essa parte. Pode ser? Pode ser com vocês? Ótimo. Pode ser. Na diáspora africana, nós e a Lodez desenvolvemos condutas molhadas e enfrentamos o padrão colonial, dando movimento à força da maré. Igual Marielle Franco, morta numa quarta-feira, dia de domínio de Xangô, ancestral da justiça, e de Oiá, energia guerreira que luta sem medo da morte, e que está viva no rio Níger por 9 vezes. A presença ancestral de Marielle Franco contorna leis para enfrentar os regimes jurídicos do colonialismo brasileiro. Acompanho Kimberly Crenshaw, por uma vez protegidos do racismo, podemos nos proteger de toda e qualquer violência e lutar por mais tempo contra as necropolíticas. Por mais que argumentem que a interseccionalidade reitere o discurso da punição no campo prático, nenhuma de nós gostaria de ver o assassino da feminista negra, lésbica, vereadora Marielle Franco em liberdade. Aquela mulher negra, atingida da encruzilhada do racismo, sexismo e lesbofobia, atirada ao trânsito colonial voltado contra mulheres negras.
A interseccionalidade, sofisticada fonte de água metodológica, proposta por uma intelectual negra. Passo a fala a vocês. Ok. Boa noite, Bruna. Boa noite, professora Marina. Os nossos amigos que já se conectaram, né? Então a gente já iniciou com fortes emoções, né? Uma leitura potente, já fazendo uma fala para dar, né, aquele choque de realidade, né? Então, nessa fala inicial, eu quero, já de antemão, agradecer pelo convite, pela confiança. Sem dúvida, é uma satisfação estar aqui nesse espaço, né, com essa interlocução com a professora Marina, né, que dispensa qualquer tipo de comentários, né, prof? Para falar de um tema extremamente complexo, importante. Eu concordo com você, viu, Bruna? O dia 8 de maio, para te falar com toda sinceridade, me foi um dia muito maçante, porque o desfile de parabéns e de flores e de rosas e de tantas outras coisas, né? Nada contra as flores, por favor, né? Mas é um dia que a comemoração não coincidia com o momento, com o momento que a mulher está vivendo no Brasil, falando mais diretamente. Então, o tema saúde das estamos nos referindo a um grupo e que dentro desse grupo há um espectro que varia ao infinito, de mulheres extremamente diferentes, com demandas diferentes. Mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiências físicas, mulheres indígenas, enfim, mulheres cuja saúde, quando a gente vai pensar em saúde, a gente não pode pensar numa mulher que responde apenas a um tipo de perfil. E muito bacana esse título, porque já deixa marcado esse lugar, né? Eu gostaria de iniciar, então, falando, quando a gente fala de saúde, resgatando esse conceito de saúde que é proposto pela Organização Mundial de Saúde, né, que vai falar que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade, né? Então, ali na chamada do CAPS já veio alguns pontos muito interessantes para a gente pensar saúde das mulheres, né? Então, esse ranking que o Brasil, esse infeliz ranking que o Brasil hoje está inserido, é o quinto país que mais mata mulheres, né, que as mulheres morrem por feminicídio e as mulheres negras, né, que aparecem dentro desse espectro como uma população bastante vulnerável, já a gente vai fazendo esses pontos, porque quando a gente fala em saúde, a gente precisa entender esse cenário, né? Mulheres dentro de uma categoria, né, então, cujas características as colocam num ponto maior de vulnerabilidade. Então, a saúde, ou as saúdes, né, eu já vou colocar também nesse plural, porque da gente já pensar em equidade. Porque se são mulheres diferentes, elas possuem necessidades diferentes, né? E quando a gente pensa na saúde e já parte do princípio que nascer no Brasil já é um fator de risco, né? Então, essa mulher que já tem marcado no seu nascimento, né, que ela já está correndo risco apenas por ser mulher.
Então, esse adoecimento, para a gente entender que ele mais detalhe. Iniquidade na atenção pré-natal ao parto no Brasil, né? Então, essa pesquisa ela tem a sua coleta de dados entre o ano de 2011 e 2012. Fica aí também uma indicação para quem quiser depois ler com mais cuidado, com mais calma, mas, em suma, o que essa pesquisa está trazendo é que as mulheres pardas e negras também aparecem como vítimas, né, dessa violência obstétrica. Então, são mulheres que elas recebem menos anestesia, recebem menos informação a respeito do pré-natal, né, e, enfim, de tudo relacionado à sua gestação. E são mulheres advindas do sistema prisional, mulheres periféricas. Então, é só para a gente compreender que quando a gente traz esse dado, essa informação que é importante, então a gente está falando de um resultado de uma pesquisa, a gente está trazendo informações quantitativas, né? Então, essa mulher que mais está vulnerável à violência não é apenas no feminicídio. Essa violência também vai passar pela sua vivência como gestante, né? Então, outras pesquisas apontam para outras direções para entender por que a mulher preta entra, né, fica com essa fatia maior desse bolo. Então, a gente vai entender, por exemplo, que a mulher negra é tida como uma mulher que sente menos dor, né? Então, daí a questão da... um rótulo, né? E aí, essa mulher preta que vos fala, né, também consegue contribuir com dessas vivências, porque eu tiro da minha própria vivência, de situações que essa violência, que esse preconceito, ele atravessa a vida da mulher trans, da mulher preta, da mulher indígena, né, dessas diferentes mulheres, das formas mais variadas. Então, por exemplo, no que diz respeito ao corpo, né, eu gosto muito, tem um exemplo que eu sempre cito, que eu acho ele muito sutil, mas ao mesmo tempo bem didático para a gente compreender essa questão da violência, né? Eu estava numa loja e vendo questões de maquiagem. E a moça que estava ali orientando a respeito da questão da maquiagem, ela me deu uma dica de como deixar o meu nariz mais fino e a minha boca menor, né? E aí a gente pensa o seguinte, o quanto que isso realmente é estrutural. Porque o quanto que é importante a gente entender a sutileza desse processo para a gente conseguir intervir de uma forma que seja benéfica. Porque era óbvio que a moça não fazia ideia do que ela estava dizendo. Mas aí, quando a gente orienta uma mulher preta
a deixar a sua boca menor e o seu nariz menor, a gente está apontando para um padrão de beleza. Que mulheres bonitas têm lábios pequenos e o nariz fino. E que mulher é essa? Que padrão é esse de mulher? É a mulher branca. Então, quando a gente fala da questão da autoestima, do ser bonita, do ser mulher, a gente está falando dessa questão da saúde psíquica, né? Da saúde, é um caso de saúde que atravessa a questão da saúde mental, né? Quando a gente traz à tona essa mulher preta, que é uma mulher que foi feita para o trabalho pesado, para o trabalho, aquele trabalho hostil, né? Tanto que uma das coisas que a pesquisa traz é que as mulheres pardas e pretas, elas são a que recebem menos anestesia naquele procedimento, daquele corte que é feito para dilatar a passagem, né, do canal para o bebê, que fica entre a vagina e o ânus. Então, de que lugar que a gente pode conceber que uma mulher dessa ou daquela etnia está menos vulnerável à dor, né? Então, e aí a gente começa a pensar que a gente está falando de equidade, né? Quando a gente traz a temática da mulher trans, por exemplo, que é uma mulher cuja vulnerabilidade seria interessante ouvirmos para saber, né? Quando a gente pensa que essa mulher trans é uma mulher preta e é uma mulher periférica, olha, né, a habilidade ela está trazendo na sua vivência, né? E é interessante quando a gente coloca isso dentro de uma pesquisa, a gente pensa isso dentro de números, para não ser uma fala ao vento, né? Para não ser algo que a gente não tem um embasamento. Porque esses são números. Agora, por que eles estão ali é algo que a gente precisa pensar a respeito. É algo que a gente precisa se debruçar. Então, quando a gente parte lá dessa premissa que o Brasil está em quinto lugar no que diz respeito à violência, ao feminicídio, e a gente olha para esse cenário, e aí eu faço também essa indagação, né? Como pensar saúde das mulheres em um contexto tão hostil, num contexto tão difícil, né? Partindo dessa premissa, isso é algo que eu quero manter assim bem pontuado, até para aqueles que estão chegando depois, né, para entender o que a gente está falando, que no dia 8 de março, que se comemora, entre aspas, o Dia Internacional da Mulher, e a gente não parar para refletir, isso eu resgato como algo de positivo desse dia, que é o momento que a gente vai parar para sentar, conversar, discutir a respeito. Eu estou vendo aqui que tem homens também, que ótimo, né? Porque trabalhar para reverter esse quadro, para atenuar, para criar um contexto. Tá? Então, nesse primeiro momento, a minha fala está exatamente nessa direção, da gente contextualizar, porque quando a gente pensa em saúde, a gente precisa situar, né, esses pontos de vulnerabilidade em que essas mulheres, né, possivelmente estão sendo direcionadas para esse adoecimento, né? Interessante, pensando que na infância as meninas, os meninos parecem como mais
da adulta, esse quadro ele reverte, né? As mulheres acabam aparecendo em alguns momentos com mais propensão a transtornos mentais. E aí vale outra indagação que tem um cunho cultural e histórico também. Que nós mulheres, nós somos educadas para esconder, para repressão, né? Para esconder os sentimentos e não manifestar o seu pensamento. Então, quem nunca ouviu, né? Por favor, come de boca fechada, fecha as pernas, né? Você é uma mocinha, desce dessa árvore, né? Não suja a tua roupa. Né? Então, toda essa repressão, em algum momento, vai desembocar em alguma coisa, em algum momento da vida. Porque comportamentos que são observáveis, né? Que se traduzem em irritação, em choro, é observável, a gente está vendo. Então, essa mulher, essa menina que está ali quietinha, nem sempre vai querer dizer que ela está num processo de saúde mental, né? Então, é aí que começa do nascimento até o desfecho do feminicídio ou de um quadro grave de depressão ou de outro transtorno, só para a gente ir pontuando como que essa linha do tempo vai trazendo esses aspectos históricos, culturais, imprimindo na mulher toda essa herança para que essa doença, essa falta de saúde Professora Marina. Bora lá. Muito obrigada pelo convite, né? E eu vou dizer que só o fato da gente estar aqui hoje falando desse assunto já é um promotor de saúde da mulher. Porque é a possibilidade de a gente dar visibilidade para alguns temas, é a possibilidade de a gente angariar espaços para discutir, é a possibilidade de nós realizarmos trocas, é a possibilidade de constituir rede de apoio. Então, isso aqui já é, por si só, um espaço de promoção de saúde. Particularmente, eu gosto muito do conceito, né? Eu tenho várias implicações com o conceito da OMS de saúde, né? Eu não penso que ele dá conta da complexidade do que é saúde. Eu gosto muito do conceito da 8ª Conferência Nacional de Saúde do Brasil, né? Que deu origem ali ao SUS e tudo isso. Que ele vai dizer que a saúde, no seu sentido mais abrangente, é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde, né? Então, a saúde, ela é vida. Os espaços de vida são espaços de construção da saúde, porque é nesses âmbitos que a gente tem a possibilidade de viver em saúde, né? Com essas condições. E o que eu acho mais interessante desse conceito, que ele vai dizer o seguinte ainda, né? Antes de tudo, é resultado das formas de organização de produção, né, da vida, e a saúde, ela não é um conceito abstrato. Ela define-se no contexto histórico de uma determinada sociedade, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Então, quando a gente ainda tem um movimento de lutar por habitação, por liberdade, por acesso à posse de terra, por condições de meio ambiente, por trabalho, por transporte, a gente está em saúde, porque a gente está nessa possibilidade de luta por essas questões. Então, sim, né, eu fiz um posicionamento também no dia 8, não acho o dia 8 um dia de comemoração, eu acho o dia 8 de março, né, e todos os dias, mas o dia 8 de março em si, ele data a possibilidade de dar visibilidade a algumas discussões que a gente precisa, e por isso nós temos algumas datas, né, alguns meses, a ideia é dar visibilidade. Infelizmente, a gente acaba só dando visibilidade naquele dia ou naquele mês. E esquece que visibilidade é aquilo que eu olho com mais carinho, mas que são coisas que a gente precisa estar cotidianamente trabalhando.
tem uma questão muito posta que eu venho acompanhando quando a gente fala das interseccionalidades, né? Que são essas situações que sobrepõem condições de vulnerabilidade, que eu venho acompanhando e que por isso eu estou fazendo um caminho no lado contrário, digamos assim, de não olhar a violência, e não porque eu não sei que ela não existe, e inclusive sabido que existe, a gente sabe que ocorre um estupro a cada 11 minutos no Brasil, né, dos que são notificados, e essa é a questão, porque a maior parte não é notificado, né, e assim, violências existem, e quando eu tenho acompanhado algumas discussões em relação às interseccionalidades, e eu tenho visto a importância de nós também lembrarmos do que é potente, porque a gente fala de situações que nos despotencializam, que geram dor, que geram sofrimento, por um complexo de vulnerabilidade, a gente esquece de trazer muitas vezes quão rica é essa diversidade. A gente fala do sofrimento e esquece de trazer o que uma mulher negra tem, então, preta, que tem, então, que é tão rico nessa possibilidade de ser uma mulher preta, que não só a sua vulnerabilidade. O que uma mulher branca, né, trabalhadora também tem como possibilidade de potência, por isso possibilidade, que é tão rico na sua experiência, que é tão importante essa diversidade. O que uma mulher indígena tem dessa cultura, desse povo, e que é tão importante ter essa diversidade. Então, eu acompanho uns grupos que têm falado disso, a importância também da gente falar das potências, daquilo que essa diversidade traz de essencial para a gente não falar só da dor e do sofrimento. Porque a dor e o sofrimento existe, precisa ser falado, ela precisa ter voz, a gente precisa dar visibilidade para isso. Mas junto com isso, a gente precisa também dar visibilidade para esses espaços de potência, para essa construção do que é possível, né? Daquilo que a gente, não o que a gente tem de conquista, mas aquilo que nós conseguimos fazer apesar de todo esse sofrimento, do riso ainda, da cultura, dos encontros, das parcerias, das trocas, e que é muito nessa perspectiva, né? Dia 8 eu iniciei o dia trabalhando com mulheres, eu finalizei o dia trabalhando com mulheres, para dizer, cara, mulher não é bicho ruim. Mulher com mulher é muito bom. Eu não tenho por que competir contra as mulheres. Mulher não é fofoqueiro. Mulher não precisa estar se pegando uma com a outra. Não é o pior bicho para trabalhar. Pelo contrário, estar entre mulheres é o que tem me deixado hoje com a maior sensação de acolhimento. Mulheres as mais diversas. Mulheres são muito diferentes de mim. Em experiência de vida, em condições de vida, em formas e cores de corpo. E eu estar com essas mulheres hoje é onde mora o meu coração. Não só profissionalmente, porque eu não me sinto acolhida só profissionalmente, eu me sinto acolhida como pessoa, na inteireza do que eu sou, porque a gente ri, a gente chora, a gente passa os trabalhos, a gente compartilha os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Aquilo que a gente sempre, né, se angustia, mas ao mesmo tempo a gente compartilha aquilo que tem de melhor nosso, né? A gente se sente segura, a gente consegue olhar uma no olho da outra e perceber que aquela preocupação que eu tenho com o meu corpo, ou com o meu nariz que é mais grosso, com a minha boca que é mais grossa, a outra tem porque é mais fino, né? Ou porque, sei lá, tem por causa do tamanho do pé, ou seja, e aí a gente vai vendo, inclusive, o quanto a gente precisa olhar com mais carinho para nós mesmos. Então, uma das coisas, né, e eu digo que o caminho que me levou para isso foi a dança, sim, né, porque eu trabalhei muito tempo como psicóloga na educação e eu sempre vinha de uma fala tipo, trabalhar com mulher é difícil, trabalhar com mulher é tenso, trabalhar com mulher... E o quanto isso é estrutural mesmo, que a gente tem de tão posto, né? Mulher é bicho ruim, né? Então, assim, e o quanto a dança me mostrou um caminho de parceria, de troca, que também tem as coisas ruins, não nego, tem competição também, né? Na dança entre mulheres, mas assim, ali eu encontrei irmãs, realmente. E a gente às vezes discute, às vezes a gente não se dá, mas a gente também consegue olhar uma para outra com sinceridade, carinho e acolhimento. Né? Então, a importância que tem hoje de pensar, quando a gente pensa em espaço de promoção, estamos aqui, como eu falei, num espaço de promoção, porque é um lugar de promoção à saúde, é um lugar de discutir, é um lugar de dar visibilidade, é um lugar de lutar, é um lugar de mostrar os trabalhos fantásticos que as mulheres fazem. É um lugar de mostrar que mesmo com toda a dificuldade, a gente está aí no campo da ciência, nós estamos aí no campo, né,
dos trabalhos os mais diversos, no campo da cultura, e estamos trabalhando. Mesmo com triplas jornadas, a gente ainda faz, né? E faz coisas muito fantásticas, faz coisas excelentes. E é importante também dar visibilidade para isso. É essencial pensar esses espaços de encontros entre mulheres com abertura, com acolhimento, com troca, com fortalecimento daquilo que nós temos de condição, que nos assemelha, mesmo com todas as diferenças que existem e que nós temos certeza que elas existem. Porque nesses lugares a gente junta o que eu posso com o que a Hélida pode, com o que você pode, e a gente vai juntando poderes. E isso é um espaço político, é esse espaço do público, do comum, da troca, quando a gente consegue partilhar esses momentos e potencializar esses momentos, né? Que ele não é só um momento do choro, mas ele é um momento da música, ele é um momento da poesia, ele é um momento da discussão, ele é um momento do dali. Eu saí cheia de energia, cheia, né, como diria Spinoza, com a minha potência de agir, com encontros alegres, a minha potência de agir, ela aumenta e eu vou para o mundo com muito mais capacidade de transformação da minha própria realidade, né? Então, se eu fosse olhar o viés do que é possível de um outro lugar, de um outro, que eu não vou apagar jamais, a discussão das violências, elas precisam existir, nós precisamos lembrar disso, né? Mas a gente precisa lembrar que a mulher também não se resume à violência. A saúde da mulher também não se resume à saúde do cuidado da reprodução dela. A mulher é uma inteireza muito maior. A saúde da mulher não se resume a regular ciclo anticoncepcional, fazer preventivo, câncer de mama. Não é isso. A mulher é um ser, como o homem também é, mas essa é a integralidade do ser mulher. Então, a gente pensar esses aspectos, né, de espaços de lazer, de espaços de trabalho, de espaços de troca efetiva entre mulheres, quaisquer mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres homossexuais, mulheres, quaisquer mulheres. Pensar esse espaço, entender a importância dessa diversidade, o que cada uma, na sua vivência, na sua experiência, tem de tão ímpar, tão particular e tão brilhante para deixar na minha experiência, é o que eu vejo hoje como mais potente quando a gente pensa em saúde da mulher. É por onde eu digo que o meu coração tem andado pessoalmente e profissionalmente. Hoje eu amo trabalhar com mulheres. Hoje é um lugar que eu me sinto melhor como pessoa e como profissional. Tá contigo, Hélio. Muito bom, muito bom. Essa fala da professora Marina, que bacana, porque aí, por isso é bom dessa conversa, dessa interlocução, né? Porque a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, né? 1000 faces de uma mesma reflexão, né? Então, encontrar essa potencialidade, essa força, esse algo de belo, de lindo que existe na diversidade, né? Não há nada mais lindo que a diversidade. Quando a gente olha para um jardim, é justamente a diferença das cores, das flores, enfim, dos aromas que constrói a beleza do jardim, né? E eu diria, né, que até dentro desse aspecto porque estou falando, né, de uma vivência pessoal, né? Que muitas vezes o reconhecimento dessa violência existe algo também de muito acolhedor. Porque quando se tem toda uma vida que você tem um lugar marcado, né, que você é falado que você precisa fazer a mais do que A, do que B, do que C, então, aquele momento que você reconhece, e aí essa fala da professora Marina realmente é muito feliz, porque o coletivo, o grupo, o estar junto, permite que a gente tenha essa troca. Então, quando eu percebo que a minha dor é parecida com a sua, que você vivencia algo parecido com o que eu vi, isso é algo fantástico. E existe algo de muito curador nisso.
Porque dos aspectos que se passa dentro da vivência da mulher preta, e, bom, acredito também que dentro de outras singularidades, é a negação da diferença. Né? Ah, a gente é tudo igual. É tudo igual, não existe essa coisa de diferente, todo mundo é filho de Deus, tal. Então, essa fala da igualdade, a diferença e a violência que acontece dentro desse grupo que é muito diferente, né? Então, a mulher Perfeito. branca, muitas vezes, ela não vai entender quando eu falo, por exemplo, que eu estou dentro de um mercado e tenho segurança que está andando atrás de mim. E se eu perguntar para ele se é racista, ele vai dizer que não, né? Então, é tudo fruto da tua cabeça, né? E é quase um convencimento de que aquilo que você está vivendo não existe. Então, o reconhecimento da dor, da violência, nesse aspecto, é muito curador. Porque você pensa, não, eu não sou maluca, realmente existe racismo. Né? Então, recentemente, nós... E acho... E, Por favor. e até vou te roubar um pouquinho aqui e até ia dizer assim, e acredito que jamais eu conseguiria falar do lugar de uma mulher negra. E por isso eu preciso ouvir uma mulher negra falando, porque eu não tenho noção do que seja essa experiência. Como eu jamais posso falar do lugar de uma mulher trans, ou falar por ela, porque eu não tenho condições e por isso eu preciso ouvi-la falando. Porque violências nós vamos sofrer na condição de mulher, eu não tenho dúvidas, né? Isso é estrutural na nossa cultura. Mas eu não tenho jamais como falar da experiência de uma mulher preta, de uma mulher trans, e por isso eu preciso ouvi-la. Né? Porque se eu não ouvi-la, eu também vou achar que é bem isso. Ah, então a gente sofre violência igual. Não, a gente não sofre igual, porque a minha experiência não é igual à sua. Né? Então, super nessa perspectiva, assim, não tem nada de igual. Vivemos situações de violência, sim, mas elas não são iguais e por isso a gente precisa ouvir essas diferenças. Perfeito. Então, assim, quando a gente vai pensar nessas bandeiras diferentes, como a professora Marina colocou, né, da mulher trans, que eu também... para esse caminho de volta, né, para esse processo de promoção de saúde, de acolhimento, de auxílio, de entender que está na arte como uma ferramenta para isso. E como nós estamos num espaço aberto, na internet, e que outras pessoas que nos ouvem também nem sempre são pessoas da psicologia, são pessoas que vão, porque fica gravado, que vai ouvir depois e vai ter outras reflexões, eu sempre gosto de partir também dessa experiência vivida, porque nós que estamos aqui, às vezes é fácil a gente pensar em conceitos, em coisas, mas para aquele que está chegando, e como temos homens aqui também, que bom, né? Que nós estamos falando, pensando nessa saúde das mulheres, contemplando também outras pessoas, outros olhares, para a gente poder refletir. Então, a arte é uma ferramenta preciosa para a gente pensar nisso em todas as etapas do processo, né? Do começo, meio e fim. Por quê? Porque através dela é possível a gente, por exemplo, buscar assim, ter uma noção de que valores, de que ideias, de que pensamentos estão atravessando aquela proposta. Eu separei aqui alguns trechos, uma provocação assim, só para a gente trazer, para ver como isso está inserido na nossa vivência, e às vezes a gente fala, nossa, não tinha olhado por essa ótica, não tinha prestado atenção, enfim. Tem
um samba da década de 40, acho que, né, todo mundo já ouviu falar na Amélia, né, na Mulher de Verdade, né? Então, é uma música que eu gosto muito de pensar nessa Amélia como o substrato, né, do psiquismo de um coletivo, né, daquele momento, mas que também vem permeando até chegar nos nossos dias, né? Então tem um trecho que diz assim: você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Ou seja, não é nem aquela que era mulher, aquilo, né? Então já vem um quê de objetificação, né? Aquilo, né? Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que era mulher de verdade. Mulher de né? verdade. Então, Deus me livre. Mas então é só para a gente pensar que essa mulher objetificada, né, subjugada, e que vai estar nesse lugar de uma mulher ideal quando ela se submete, né? E é interessante meu filho, mas o que se há de fazer, né? Então, esse processo realmente da mulher estar constituída naquele lugar. Ela já não se vê como outra opção, com outras perspectivas. É o que tem. Esse é o projeto de mulher. Né? E tem uma outra, mais atual, de 97, que é do Zeca Pagodinho. Né? A ideia não é a gente, né, não vamos crucificar ninguém, é só a gente pensar né, que é uma música que está por aí, que foi cantada, que é conhecida, né? Que até quem está acompanhando aí, se tiver possibilidade de pesquisar ali no Google, a faixa amarela, que é uma letra que dá para a gente, né, professora Marina, pensar, olha, é um seminário, praticamente, né? Que aí ele diz assim: eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Coisa de Vou novo. botar uma faixa amarela pintada com o nome dela. E vou mandar pendurar na entrada da favela. Essa é a primeira parte. Aí o trecho que eu quero ir, já vou direto meter o dedo na ferida, né? Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente e quebrar 5 dentes e 4 costelas. Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da favela. Ou seja, Nossa. entende o tamanho da... Até engasgou ali, né, Bruna? Pois é. Então, quando a gente pensa num país que está em 5º lugar, né, dos países que mais matam mulheres, e a gente pensa uma letra dessa sendo cantada com naturalidade, como se nada tivesse acontecendo, porque é o que exatamente resgata o quê? De novo, esse psiquismo do coletivo, da naturalização da violência, que o homem se sente proprietário. Porque no momento que ela fizer aquilo que eu não gostei, eu me sinto no direito. Pensando nesse aspecto da arte, eu até resgatei aquela fala do Aristóteles, né, do filósofo grego, quando ele fala que a arte expressão de arte, ela está deixando ali registrado o pensamento, as ideias, os valores de um povo, né? E aí, séculos depois, o Oscar Wilde, não sei se essa é a pronúncia correta do nome dele, mas ele vai falar: a vida imita a arte. Ou seja, que é o contrário.
E dentro da teoria sistêmica, nós vamos chamar isso de circularidade, ou seja, da retroalimentação. A arte imita a vida imita a arte, a vida imita a arte. Porque lá está registrado as ideias, os valores, os pensamentos, né, os afetos positivos ou negativos de um povo, mas ao mesmo tempo eu olho para aquilo e eu tenho a tendência a reproduzir, né? De novo, reproduzir. Né? Então, essa fala vai justamente na direção da gente olhar com um pouco mais de critério de que forma que a minha postura no mundo, porque quando a gente fala em saúde, toda essa questão do conceito, a gente fica pensando, nossa, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? Né? Como o marido, como esposa, como mulher, como estudante, como, enfim, quem sou eu na fila do pão? Né? Então, é a gente pensar, por exemplo, que quando nós achamos graça de uma piada misógina, de uma piada transfóbica, racista, em uma menor escala, eu estou dando impulso àquela violência que vai terminar lá naquele feminicídio, que eu vou ver nas notícias e falar, meu Deus, como pode, que mundo é esse? Nossa, como pode fazer isso com a mulher? Então, essa é a parte que é possível a todo mundo fazer. E aí eu sempre dou essa dica, eu adoro fazer isso. Quando acontece na minha frente, eu não perco a oportunidade. Eu não acho graça. Eu fico séria e pergunto. Não entendi. E fico apreciando o espetáculo da tentativa de resposta. Né? Então, é uma estratégia para que a gente também não violente o outro, mas o faça pensar sobre aquilo. Porque eu parto da fala de que talvez a pessoa que esteja reproduzindo isso, esse conhecimento ainda não chegou até ela. Né? Então é a oportunidade da gente fomentar, da gente fazer refletir. Piadas racistas, transfóbicas, né, que desqualificam. Não entendi, me explica. Né? Porque enquanto a pessoa vai tentar explicar, talvez aconteça um insight. Né? Então, quando a gente fala dessas tentativas, dessas estratégias, e que não é um lugar confortável, porque geralmente a gente vai virar o chato do rolê. Nossa, brincadeira, lá vem a Hélida, lá vem a Marina, que chatice. Tudo vira uma palestrinha, né? Já ouviram isso? Então, a militância, a não ser que seja militância de boutique, se ela for realmente uma militância que tem o propósito de causar transformação, a gente começa tentando, né, a partir da reflexão. E sem a pretensão de querer mudar o outro. Porque isso aí, essa mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia. Então, eu queria que as músicas fossem só as da década de 60, 70, né, 90, mas tem uma música que para mim é ícone, né? Eu sempre que dou aula eu falo dessa música, que é a tal da Vidinha de Balada, né? Que ele vai dizer, oi, tudo bem? Que bom te ver, a gente ficou, o coração gostou, deu para esquecer, não deu para esquecer. Desculpa a visita, ou seja, veio sem ser convidado, né? Eu só vim te falar, tô afim de você. E se você não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com a sua vidinha de balada e dar outro gosto para essa boca de ressaca. Vai namorar comigo? Sim. Vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também com comunhão de bens. Tá? Então, tipo assim, Uau. Vontade nenhuma você tem, né? Direito nenhum, bati na tua porta sem ser convidado, né? Então, e sertanejo universitário, nós estamos lá, ó, na balada, festerê, cantando, reproduzindo,
achando que é a maior prova de amor, né? Porque esse é o perigo, principalmente quando a gente fala em violência psicológica. O perigo é porque ele vem como carinho, vem como amor, vem como cuidado. Olha só, tá querendo tirar ela da vida de balada, né? Ela tá perdida na vida, ele vai salvar, vai educá-la, né? Então, assim, se atentar para isso, o que a gente consome, e aí eu compartilho que sim, super, a arte ela é um caminho que mantém valores, né? Ela propaga valores e a gente se apropria de valores. E aí sempre cabe a gente pensar o que está na mídia. Porque, particularmente, eu também vou usar a arte como um caminho de transformação. Tem duas músicas recentemente, compartilhei as duas, né? Uma delas vai justamente dizer: triste, louca ou má será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Mas essa música não vai tocar na rádio. Essa música não é a que vai pegar na balada. Né? Ou mesmo, né, um grupo aqui de Floripa, que é Flores de Aide, que ela vai cantar, né? Mulher que dança e canta, mulher que está onde bem quer, que enfrenta todo esse mundo que é resistência, fosse axé, mulher que cura a dor do seu próprio corpo, que segue a luta sorrindo ou chorando, com todo o direito que devia ter. Mulher que abraça a outra e puxa para cima, que toca o tambor, declama e rima e vive a vida do jeito que quer. Também não vai. Não é essa que vai ganhar as rádios, não é essa que vai ganhar os espaços. Essas elas acabam ficando não é comercial exatamente, ela acaba ficando muito restrita em alguns espaços. Então a arte, a gente também precisa pensar o que a gente consome muito, porque a arte ela vai conduzir modos de ser, modos de pensar, mas ela também pode transformar. E aí a gente também precisa ter essas estratégias. Como assim? Me explica, né? E também trazer esse outro viés de tudo que a gente já faz, já transforma e que existe de possibilidade, que existe já de ações que nós geramos, né? Então, esses espaços de também compartilhar artes, de também compartilhar produtos, trabalhos, serviços de mulheres que fazem as suas ações, que também podem, né, contribuir com uma outra realidade, não só de mulheres, homens também, mas assim, também de mulheres, né? Quantas mulheres a gente lê, quantas mulheres a gente conhece na poesia, quantas mulheres a gente conhece na música que trazem essa perspectiva que é diferente, de quantas mulheres eu compro o serviço que não seja só o serviço doméstico, por exemplo, né? Então, assim, cadê essas mulheres também? Como é que eu valorizo essas mulheres por aquilo que elas fazem, pelo trabalho que elas têm? Como é que eu também trago à tona esse lugar da mulher, que é um lugar diferente, que não é igual, e não que é melhor do que o do homem, não é nada disso que a gente está falando, é um lugar diferente, e como é que eu também dou espaço para isso? Como é que eu também, nesses lugares que a gente está, pensando que trabalho é um espaço de promoção da saúde, que acesso à renda é espaço de promoção de saúde, fazer essas ações de olhar para essas mulheres, pequenas produtoras que tem ao nosso redor, que a gente sabe hoje que os pequenos produtores são os que mantêm a questão interna de alimentação do nosso país e que muitos dos pequenos produtores são famílias de mulheres que estão à frente. Então, assim, como é que eu me aproprio disso também e vou fazendo desses espaços mais de consolidação dessa força, de consolidação do próprio espaço e assim de promoção da saúde também, né? Então pensar esse fortalecimento daquilo que existe porque está do meu lado. Eu não preciso ir longe. Às vezes está do meu lado. Aqui em Itajaí nós temos artistas maravilhosos, com posicionamentos políticos lindos. A gente tem profissionais maravilhosos, com posicionamentos políticos maravilhosos. Né? E aí eu estou falando dessa política de novo, espaço comum partilhado, que vão lá, que fortalecem umas às outras, que compartilham.
Desculpa, então é isso, assim, como é que a gente dá também possibilidade disso? É eu sabendo quem é a pessoa que está ali do meu lado e que eu posso fortalecer o trabalho dela, eu posso fortalecer a condição dela, eu posso fortalecer dando visibilidade, comprando o produto dela, o trabalho que ela tem, né? Esses espaços também são primordiais. Não quero me estender, porque eu sei que a gente já está acabando no tempo, né? Tô vendo ali. Ai, gente, quero dizer assim que agradecer pela participação de vocês. É uma alegria, realmente uma promoção à saúde, esse espaço de diálogo. E duas mulheres, a Erida eu não conhecia ainda, não tinha, tinha ouvido falar ainda, mas a Prof. Marina, assim, nossa, é incrível, nossa, sua fala fantástica e super necessária. Te agradeço por participar com a gente. A Prof. Marina também, saudade das suas aulas. Eu estava lembrando hoje que eu assisti a Sufragistas, porque você indicou numa aula que foi um filme, assim, fantástico, mudou várias coisas na minha vida, perspectiva, e foi uma de suas aulas. E queremos e vamos proporcionar mais espaços assim, espaços de diálogo, sobre dar visibilidade a temáticas que são fundamentais e importantes da gente dialogar, e não só agora, nesse mês de março, falar sobre as mulheres, mas eu acho que em todos os meses, sempre que a gente puder e for possível falar e poder realizar esses debates. Posso só um minuto, gente? Vou aproveitar o espacinho que ainda tem. Gente, cuidado com falas de o SUS não funciona. Isso serve ao desmonte do SUS. Então, assim, a gente está falando de saúde, o SUS, ele não é perfeito, mas ele é necessário. Então, assim, a gente precisa ter muito carinho e fortalecer o SUS. Por favor, gente, se cuidem. Não é brincadeira o momento em que a gente está passando. Máscara, álcool em gel, distanciamento social. Não quer dizer se isolar do mundo, mas é essencial esse distanciamento. A gente precisa disso para pensar esse espaço político, né? Pensar esse cuidado é pensar o espaço do comum. E isso é ocupar um lugar político também. Então, assim, por favor, não podia perder a oportunidade. Vamos fortalecer o SUS. Ele não é perfeito, mas ele é necessário. Sem ele, não vai ter o que aperfeiçoar. A gente precisa dele para poder aperfeiçoá-lo. Falas de não funciona e políticas de desmonte. Então, vamos fortalecer o SUS. E, por favor, se cuidem. Máscara, distanciamento social, álcool em gel, não faz aglomero, né? Isso é posicionamento político também, tá bom? Era isso que eu queria falar só. Não podia perder a oportunidade. Tá, eu quero, em breves palavras, mais uma vez agradecer, parabenizar a nova gestão por essa, do CAPS, por esse novamente vocês me convidarem. Obrigado pela confiança, por trazer esse tema extremamente relevante, que não se esgota, né? Mas que é um momento realmente da gente fomentar discussões para que reverbere, porque fica gravado aí, né? Então a gente sabe que depois essas falas, elas ficam ali registradas. Professora Marina, gratidão. Amei, adorei, maravilhoso. Então, assim, é como estar de volta à universidade novamente. Obrigada por isso. Bruna, gratidão. Muito obrigada. E se cuidem. Álcool em gel, distanciamento, máscara, salva vidas. Hélida, bom te ver. Mato de orgulho esse povo agora. Gente, minha mãe tá aqui também, ó. Tô bem feliz agora. Minha mãe tá de parabéns, ó. Adorei. Obrigada também vocês pelo convite. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Tchau.